Então, gente, agora a gente tem um painel com pessoas muito maravilhosas. A gente vai falar sobre a ética nas pesquisas com pessoas usuárias. Então, vou apresentar eles dois. A gente vai estar com a Carol Zatorre, que ela é CEO na Kivo Design Driven Innovation. Carol, pode vir. Que a gente estava conversando lá dentro. Eu falei, meu Deus, a gente tem que entrar. E a gente vai estar com o Robson Santos também, que é Research and Development Manager no Luiza Labs. Também, palmas para o Robson. Já vou sentando aqui. Vou sentar aqui. Vou por aqui, porque eu... Então, vou sentar pertinho. Vamos lá. Então, nesse dia a dia, né, de desenvolvimento de produtos e serviços digitais, a gente parece estar sempre correndo atrás do relógio, né? Tudo é para ontem, a gente tem que correr, tem que desenvolver, e algumas vezes a ética acaba ficando ali num plano secundário, né? Sendo que ela deve fazer parte justamente de todo o nosso processo de construção. E quando a gente fala, né, de pesquisa com pessoas usuárias, toda a parte de planejamento, execução, interpretação disso tudo, como que a gente vai apresentar todos esses dados é super importante. Então, é muito legal da gente fazer perguntas de... A gente está selecionando pessoas diferentes da gente na hora que a gente está fazendo essas pesquisas, ou a gente está fazendo algo para pessoas parecidas e a gente está deixando grupos excluídos de alguma forma ou se sentindo reprimidos por conta disso, ou a gente está também garantindo que todos os participantes estão sendo tratados ali de forma equitativa, ou quando a gente está lidando ali com dados sensíveis, a gente está permitindo que pessoas não autorizadas estão acessando aqueles dados, seja dentro, seja fora da empresa. Então, são muitas coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente está falando de pesquisa com pessoas usuárias. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para a Carol, falar um pouquinho, né, das suas vivências nesse mundo de rápido desenvolvimento. Como que você busca trazer princípios de ética não só para o seu trabalho individual, mas para o time como um todo, né? Como que isso pode virar parte do nosso dia a dia? Boa tarde para todo mundo. Bom, eu acho que assim, a gente que se mete a fazer pesquisa, a gente tem que partir desse pressuposto. Então, a gente tem que olhar para quem a gente está fazendo pesquisa e a gente tem que criar esse afastamento, tem que produzir esse afastamento de quem é a pessoa que está fazendo uso, qual é o contexto daquela pessoa que está fazendo uso. E eu até estava falando no café que assim, a pesquisa é aquela conversa que ninguém quer ter. Então, é muito estranho quando a gente tem que entregar a pesquisa e aí as pessoas, os demandantes, ficam frustrados com as respostas porque olham para as respostas como se elas não direcionassem os achismos deles. Então, a gente tem que partir para isso. A riqueza da pesquisa está nesse lugar, de mostrar alguma coisa que não foi vista, olhar uma contradição, olhar um dado que não está tão evidente para quem faz a pergunta de uma maneira orientada, né? Então, tanto é que assim, na Kivo a gente faz uma diferença, uma distinção entre problema de projeto e o problema de pesquisa. São coisas diferentes. Então, quando a gente faz a orientação de problema de projeto, isso tem muito a ver com a pergunta do cliente. Quando a gente olha para o problema de pesquisa, isso tem muito a ver com o fenômeno onde o problema do cliente reside. Onde aquilo está acontecendo, qual é o contexto social daquilo. E a gente também tem que saber fazer os recortes demográficos corretos, que é outra falácia de pesquisa que a gente olha acontecer no mercado. Então, se você para pensar como você vai fazer a pesquisa a partir do seu próprio olhar, é o primeiro ponto de falha da pesquisa. Então, acho que a gente tem que ter essa responsabilidade e essa ética de pesquisa, de pensar do ponto de vista com quem você está lidando, dados sensíveis. Você vai, por exemplo, a gente já tive pesquisa com educação financeira, que é um problema de um dilema ético de pesquisa, a entrega. Já tive pesquisa com a área de farmácia,
que também temos problemas éticos de pesquisa, mas é importante a entrega. É importante que isso seja dito para o cliente. Olha, você pode explorar isso? Pode, mas você saiba que os seus problemas ecossistêmicos em relação a esse dado são todos esses. Se quiser complementar, também fica à vontade. Sim. Oi, pessoal, boa tarde, prazer em revê-los. Acho que tem um pessoal aqui que há um tempo que eu não vinha, né, que eu não vejo, aí já faz... Cadê o Edu? Já tem uns 2 ou 3 anos que eu não participo da DEX, mas é sempre bom estar de volta, ainda mais com essa galera super linda aqui, interessada em UX, usuários e pesquisa e projetos bem feitos. E também conhecer a Karina, que está aqui. Finalmente! Só nos WhatsApps, né, da vida. Bom, Carol, né, a gente já é um em carne, já, desde sempre, né? É tipo a irmã de outra mãe, né? É bem isso. Legal, mas esse tema eu acho bastante relevante, principalmente pelo termo ética, que é uma palavra que a gente usa com uma certa frequência, né? E eu não sei até que ponto a gente está falando de uma mesma coisa quando usa o termo ética no dia a dia, né? Do entendimento que eu tenho, talvez possa ser o que de alguns de vocês tenham também, para mim a ética ela acontece em 2 âmbitos. Ela acontece no âmbito particular, mas acontece no âmbito da sociedade, do que é comum, né? E eu entendo que ética é aquilo que eu consigo fazer quando eu estou sozinho e eu faço também quando eu estou em público. Então, quando a gente for fazer um projeto, uma pesquisa, um planejamento, o que eu posso fazer dessa pesquisa, ou desse planejamento, ou desse mapa, quando eu estou sozinho, que eu também posso fazer em público? Que estratégias para chegar àquele resultado que eu posso fazer sozinho, mas que eu também posso fazer com uma dupla ou com um time, né? Então, para mim, essa questão ética, o termo ética, né? E para mim, não é a ética da pesquisa, nem a ética na pesquisa, vocês me permitem aqui a divagação. Para mim, é a ética do pesquisador e da pesquisadora. Porque somos nós, enquanto pessoas que vivemos em sociedade, etc., nós que precisamos ter uma postura ética para tomar decisões que vão ser colocadas em prática naquela pesquisa. Então, para mim, assim, começar a falar de ética é, primeiro, colocar nesse lugar, né? É um entendimento meu, que talvez até... Queria até ouvir se vocês discordam também, né, para a gente alimentar o bate-papo. Eu entendo que esse é um primeiro ponto, né? O que eu faço em particular que eu não tenho medo de também fazer em público, né? Isso em termos de trabalho. E o outro termo, né, que também eu gosto muito de entrar no detalhe, é o próprio termo pesquisa, que é essa busca por alguma, aspas, verdade. Esse foi até uma das descrições que eu usei no meu mestrado, né, que a pesquisa é essa busca incessante pela verdade. E aí vem outra pergunta, assim, que verdade é essa? E para quem? E de quem? Né? Então, assim, a gente vê que não é algo tão objetivo, né? E aí, essa questão de posicionamento ético do pesquisador também é entender que nós não sabemos qual é essa verdade. A gente sabe, né, que para conduzir uma pesquisa, conduzir um estudo com pessoas, a gente pode usar uma série de métodos e técnicas. Pode ser um método, pode ser uma abordagem qual, uma abordagem quant, pode ser pode ser um misto, pode ser uma coisa de arguição, pode ser por entrevista, pode ser testes, tem uma série de maneiras. Mas tudo isso são instrumentos para me aproximar da verdade, né, ou de uma dita verdade que a gente pretende desvendar. E, às vezes, a gente confia, já vi isso acontecer algumas vezes, né? A gente confia no método e esquece do julgamento, porque sou eu, com a minha ética, que estou julgando o que eu estou ouvindo, que estou julgando o que vai ser redigido, que estou julgando na hora de apresentar. Porque, por exemplo, né, quando a gente faz assim, um estudo maior, a gente coleta, sei lá, centenas, milhares de dados. Por que eu escolho um e não escolho outro? Por que eu tiro uma fala para botar no relatório e não boto a outra? São todos julgamentos nossos, e isso nem sempre é objetivo. Então, para mim, assim, uma postura ética do pesquisador e da pesquisadora é assim: esse trabalho eu estou fazendo porque eu tenho um dado repertório, a forma de coletar o dado vai ser feita com base no meu repertório, a interpretação do dado vai ser feita com o meu repertório. Então, isso, para mim, assim, já seria
o primeiro princípio ético do pesquisador e da pessoa pesquisadora, né, que a gente fala assim agora. Sim, tá, então, loguei. Por que a Karina contrata um profissional A ou um profissional B para fazer uma pesquisa, fazer um estudo, fazer um levantamento? Porque ela entende que o repertório daquela pessoa vai trazer um resultado que seja mais interessante. Então, eu entendo que a primeira postura ética da pessoa que trabalha com pesquisa é assim, olha, esse aqui é o meu repertório, esse aqui é o meu trajeto, e com base nisso eu consigo te entregar um resultado, cliente. Não sei se faz sentido ou não. Não, completamente isso. Você se localiza, né? Você localiza qual é o teu o método ou qual a trajetória que você seguiu, né? Então você diz quem é você, pesquisador, e diante, inclusive, do interlocutor que você está falando ali, porque quando você está em campo, você está num espaço assimétrico com a pessoa com quem você está falando. Então, você sabe de coisas, você sabe o que você vai perguntar, e aquela pessoa está sendo indagada. Então, ali é um espaço de negociação. E, às vezes, a pessoa não quer falar e não quer trazer o dado, ou mesmo quer trazer até, né, as informações que não são tão verossímeis, né, não são tão verdadeiros. Ela está no direito de fazer isso, inclusive. Então, acho que esse é um ponto importante, inclusive, de tratar. Tem uma coisa que me incomoda muito, e é clássica, que cai também dentro do lugar de ética de pesquisa, é afirmar com verdade, né? Tipo, é isso. Então, você vai para a direita porque o resultado da pesquisa deu direita. Não é assim. A pesquisa ela vai te entregar uma quantidade de informação que vai sustentar sua tomada de decisão, ou vai te orientar para uma tomada de decisão. Agora, não existe uma pesquisa determinante que diga que é isso ou aquilo. E, gente, dói no coração de vocês, mas nem a quantitativa faz isso, tá? A pesquisa quantitativa também, ela tem vieses, ela também tem modelos e formas de análise, ela vai por uma questão estatística, para uma análise estatística, uma abordagem estatística, ainda assim, quem escolhe o recorte e o tipo de análise estatística é o pesquisador. Não tem como dizer. Então, é muito comum a gente que vai entregar pesquisa, as pessoas perguntarem, mas 12 pessoas é representante do meu grupo, da minha amostra? E aí eu respondo, sua amostra não é nem xixi. Então, não vamos falar de amostra. 12 pessoas, elas são representativas de um grupo cultural que tem um comportamento social XPTO a respeito da tua pergunta. Então, tem uma questão. Eu acho que o Robson trouxe uma coisa que, para mim, é muito caro, que é o método. Concordo com ele, existem 1000 formas de usar o método, e a gente tem que ter uma responsabilidade ética de uso do método. Eu acho que é aí que eu me pego. O método ele existe para lembrar você que você tem um caminho para seguir e que esse caminho vai te assegurar muitas coisas, sem contar o repertório do próprio pesquisador, né? Vou falar, desculpa. Não, pode continuar, eu estou aqui aprendendo. Junta uns dois aqui. A gente vai sair meia-noite daqui, tá, pessoal? Vocês estão preparados, né? Mas essa questão do método é muito interessante, porque, assim, método é isso, né? Um trajeto que eu aponto pelo qual eu vou passar por aqueles passos em busca dessa dita verdade, né? Que está oculta em algum lugar. E se a gente for pegar de um ponto de vista da metodologia científica, eu tenho que dizer claramente qual é o meu método para qualquer outro pesquisador ou pesquisadora de posse do mesmo trajeto metodológico chegar nos mesmos resultados que eu cheguei. Agora, o que a gente faz algumas vezes é assim, dar uma maquiada, né? Então, assim, aí talvez eu coloque até como um segundo ponto da postura ética das pessoas que trabalham com pesquisa. Digam claramente qual foi o seu trajeto metodológico. Sabe por quê? Porque, no final, a gente não está inventando nada. Porque o que existem são os métodos de arguição, os métodos de experimentação, né? Não tem coisa, não tem muito mais. Eu posso fazer em grupo, posso fazer individual, posso fazer por questionário, ou posso fazer por enquete, mas existe uma quantidade finita
de forma de se abordar. Eu posso fazer mistos, eu posso fazer de maneira mais leve, posso fazer colorido, né? Mas, no final, assim, não existe essas novidades. Então, assim, sejam, para mim, se eu pudesse dar um conselho para alguém, né, obviamente, né, se apeguem às metodologias tradicionais de pesquisa, entendam o que é uma entrevista em profundidade, entendam o que é um grupo de foco, entendam como elaborar um questionário, validar esse questionário, sabe assim, e façam direitinho. Aí depois, se quiser converter, fazer outra coisa, beleza. Aí a gente, mas é tipo o Pablo Picasso, sabe? A gente só lembra do Pablo Picasso desenhando aquelas mulheres com o nariz para o lado, os olhos para trás, né? Mas até chegar naquilo ali, o cara ele desenhou muito a vida inteira, reproduziu. Pronto, outra pessoa que está super na moda agora para sair, Elis Regina. Todo mundo conhece Elis Regina, né? Ah, incrível, cantava com o coração. Mas no início da carreira dela, ela imitava a Ângela Maria. Imitava. Cantava igualzinho, o mesmo timbre, o mesmo acento. Até que ela foi descobrindo a si mesma como artista e colocou o seu tom. Então, eu penso que uma postura ética da pesquisa, que trabalha com pesquisa também seria essa, né? Entender a metodologia. O que é uma entrevista em profundidade? Como eu elaboro um roteiro? Como eu faço um teste de usabilidade? Né? Como eu faço um recrutamento coerente? Como eu tento eliminar os vieses? Talvez não vou nem usar a palavra eliminar, assim, minimizar, porque vieses sempre existem. Se eu falar assim, então o Charles está aqui, trabalha comigo, ele sabe que a gente faz muita pesquisa de mercado e está em algum lugar, que eu não consigo enxergar aqui. Mas se ele não tiver... Se ele não tiver... Não, ele está lá. Oi. A gente faz muita pesquisa de mercado lá no Magalu, e o Charles trabalha comigo, ele é analista de pesquisa, e a gente tinha sempre aquele recorte, né, que o Instituto trazia. Classes A, B, né? Assim, cara, e cadê a C e D? Que é o povo deste país, que é quem realmente vai lá no Magazine Luiza comprar com carnê. Cadê? É esse cara que eu quero saber, porque a A e B vai comprar na IKEA e pagar uma coisa cara por um móvel ruim e pagar de bacana. Exato. Então, assim, eu quero a pessoa de verdade. Brasileiro. Pois é. Então, assim, talvez eu consiga enxergar dessa forma porque eu sou um cara oriundo da classe C e D. Talvez o meu repertório me leve a ter essa sensibilidade. Não quer dizer que quem não é da classe C e D, talvez é só uma questão de repertório. Então, precisa, sim, levar o olhar para esse outro grupo, por exemplo. E há mecanismos, né, para que isso aconteça. Porque, assim, muita gente, eu não sei se tanta gente está aqui assim, mas sabe da minha briga com a empatia versus a alteridade. Essa é clássica, né? A empadinha. Então, há mecanismos para que se trabalhe essa questão, né? Então, por mais que... Porque, assim, se um pesquisador que vem de um outro repertório social não tem condições de pesquisar outro repertório social, ele não é um pesquisador, ele é um investigador, sei lá, enfim, não sei que termo usar. Porque investigador também seria um pesquisador. Mas há mecanismos. Então, assim, a primeira coisa é você se identificar quais são os seus vieses culturais. Então, onde que você... qual é o teu repertório? Que foi um pouco o que o Robson falou logo de abertura, assim. Então, quem é você na fila do pão? Então, quem é Carol indo fazer pesquisa com a população de baixa renda? Quais são as minhas diferenças sociais? Quais são os meus privilégios em relação a esse grupo? E etc. e tal. Então, se você quer fazer um mapa de empatia, faz o seu. Não faz o do outro. Sabe? Olha, levanta os seus preconceitos, os seus pontos a serem trabalhados. Porque quando você for olhar para o outro, você vai saber o que é julgamento. E aí que acontece a beleza da pesquisa, você olhar a contradição cultural. Então, a gente chega em campo e assim, gente, não vale fazer as pesquisas por inteligência artificial, tá? E aí, assim, por quê? Porque tem muita coisa que a inteligência artificial não enxerga.
o comportamento humano, as decisões humanas. Porque a inteligência ela vai pegar ali o algoritmo que está mapeado. Nanana. Na hora H, você chegou na frente do negócio, você vira e fala, mudei de ideia, ponto. Não vou fazer mais isso, vou fazer aquilo, e etc. e tal. Então, precisa olhar o fenômeno social. Tem um autor chamado Clifford Geertz, e ele fala, num texto dele, que chama Descrição Densa, que ele fala da diferença entre a piscada e a piscadela. Essa citação ela é clássica na antropologia, ela chega até a ser piada dentro da antropologia. E ele fala assim, a máquina nunca vai conseguir diferenciar a intenção de uma piscada e uma piscadela. Ela pode ler o mecanismo. Agora, a intencionalidade do que aquilo aconteceu é só no contexto, na vida vivida. Então, é isso. A inteligência artificial ela vai se aproximar muito de informações de uma natureza. Agora, de outra natureza, não vai ter. Vai faltar. E aí, os antropólogos, os pesquisadores, vão precisar serem consultados. Perfeito, gente. Eu nem tenho o que acrescentar. Chegamos até, inclusive, aos 20 minutos. Obrigada por terem conduzido. Amém. Não, mas foi engraçado. Eu fui olhando, eu falei, eu tinha essa pergunta. Eles responderam. E essa daqui também. Eu falei, então tá tudo certo. A gente vai abrir agora para perguntas para vocês, pessoas maravilhosas, poderem subir aqui no palco também e ter a oportunidade de trocar uma ideia com eles. Gente, perfeitos. Então, não deixem de formar a fila aqui do lado e venham aqui se sentar com a gente. Isso. Quero população, hein? Pode vir. Maravilhosa! Saudade de você. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Ana, daqui de São Paulo. Queria fazer uma pergunta mais para a Carol mesmo. Vocês estão falando no sentido da ética de pesquisa, do pesquisador. Queria saber se alguma vez já aconteceu algum caso de você ser chamada para fazer alguma pesquisa e nos resultados o cliente não dá o resultado que o cliente quer. Todas. Né? E aí, sei lá, como é que você faz com isso, né? Todas as vezes acontece, e é real. Todas. E a minha primeira resposta para o cliente é, se você queria que eu te dissesse que você sabe, por que você me contratou? Então, essa é a primeira questão. Então, o meu trabalho é escarafunchar o que o cliente não vê. Então, é trazer problema para o cliente, é trazer dificuldade. Não é fácil entregar pesquisa. A gente entrega a pesquisa e a gente olha o brilho do cliente sumindo. Assim, olhar. Nossa, mas então eu vou precisar. Sim, amigo, você vai precisar isso, aquilo. O que a gente faz muito, tá? A gente entrega as perguntas acionáveis, a gente entrega mais uma gama de perguntas que eles precisam ler novamente, então, como se fossem o resultado daquelas perguntas acionáveis, aí trazendo assim, você vai ter que lidar com esse problema ecossistêmico, você vai ter que lidar com essa situação assim, assim, assado, a hora que esse serviço cair dentro da sociedade, ele vai se alastrar que nem vírus, isso vai dar errado, problema trabalhista, não sei o quê, etc. e tal. Então, a gente chama naquilo de páginas amarelas. Uma coisa meio... É tipo um reporte B. Obrigada. Funcionando. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lara. Primeiro, eu queria agradecer a conversa de vocês, foi assim incrível. A princípio, no começo da conversa, vocês mencionaram que é muito mais fácil ser ético em pesquisa quando você aplica uma metodologia que você já conhece, algo que você já tem mais experiência. E como iniciante em pesquisa, eu queria saber se, por exemplo, para o pessoal que está construindo portfólio e etc., como é possível ser ético nessas pesquisas de portfólio, sendo que eles ainda não tiveram a oportunidade de aplicar pesquisas que
ainda, nenhuma metodologia ainda, por exemplo. Isso significa necessariamente que a nossa primeira pesquisa vai ser antiética, por exemplo? Depende. Quer falar? Não, é porque eu fui Foi mal aí, falar, você galera. se manifestou e eu falei... Não, eu penso que seria antiético se a pessoa não dissesse o momento de vida. Se eu sou um pesquisador iniciante, estou agora só com material de portfólio, eu tenho que dizer isso para as pessoas. Agora, se eu for um pesquisador iniciante e alguém me perguntar assim, não, já fiz para Philips, aqui, olha, essa aqui, fiz metrô de São Paulo, etnografia lá na ZL, aí eu estou sendo antiético. Mas, assim, não há problema algum se eu disser. Terminei agora a minha graduação, comecei a fazer pesquisas individuais, estou contribuindo com um grupo de pesquisa da universidade, ainda não tenho uma experiência em pesquisas grandes, aí sim está sendo ético. Eu prefiro que uma pessoa diga isso para mim do que se ela disser, não, já sei tudo. Porque a gente sabe que a pessoa não sabe, né? Aí você pergunta assim, tá, então, como seria uma abordagem sua em relação à educação financeira? Como você, assim, se você, me diga como você abordaria o problema da educação financeira de classes A e B versus classe C e D. Segunda fenomenologia. Não, mas aí nem... Talvez a pessoa vai dizer assim, não sei como fazer. Aí eu, show, isso é ético. Eu lembro que não sei quantos aqui conheceram o escritório Por Que Não, onde eu trabalhei durante 4 anos, né, com o Vini, o Igor e tudo mais. Eu lembro que a minha primeira conversa com eles, o Igor falou assim para mim, o Igor era o estrategista lá do escritório. Robson, muito legal. Vamos fazer uma coisa. A gente vai fazer uma estratégia aqui. Digamos que o nosso cliente seja a Faber-Castell e você vai ser convidado para fazer um trabalho de pesquisa e de investigação. Que resultado você quer levar para eles? Eu falei assim, Igor, não sei. Não fiz? Não, eu falei assim, eu não sei. Primeiro eu tenho que saber o que é Faber-Castell, o que ela faz, quem é a pessoa, onde é que... Aí sim, eu vou dizer como eu vou abordar o problema. Aí sim a gente vai abordar o problema, aí sim a gente vai ter resultados, aí sim a gente vai discutir. Né? Então, Lara, não é antiético você ter no seu portfólio pesquisas que não tenham tido uma aplicação, aspas, bem grande, práticas. E pedir... Porque você diz isso, né? Assim, esses meus estudos são estudos ainda nesse nível. E estou disposta a aprender, a evoluir, etc. Era isso, pedir ajuda, sinalizar assim, que eu estou aprendendo. Porque, gente, não é fácil mesmo. E iniciar a carreira de pesquisa na área de UX não tem uma formação clara, né, de metodologia de pesquisa. Eu, por exemplo, eu sou antropóloga, então eu passei parte da minha vida no curso de Ciências Sociais, a gente faz metodologia de pesquisa 1, 2, 3, 4, 5 em Sociologia, Antropologia e Ciência Política. Então, a gente tem não só 5 anos, mas como 3 tipos de área. Então, pensar a metodologia de pesquisa é muito tranquilo. Tranquilo não, eu fui muito treinada. Essa é a questão. É o treinamento, exato. É o treinamento. Então, não vejo problema assim, de assumir assim, olha... Tem muita gente que me procura para falar assim, Carol, você pode olhar para mim esse portfólio para ver se faz sentido? E aí eu faço lá umas dicas. Demoro pra caramba para responder, mas eu faço. Acho que é uma oportunidade de realmente você aprender, de, por exemplo, vou montar o meu primeiro questionário. E de aí você se pensar, será que eu estou enviesando de alguma forma? Será que essa é a melhor forma de eu perguntar? E aí você conduziu com alguma pessoa uma entrevista, você fica, será que eu perguntei da melhor forma possível ou não? Analisando esses resultados e, que nem eles falaram, compartilhar com as outras pessoas, para você receber feedbacks de se o que você está fazendo sentido. Então, é importante realmente colocar a mão na massa que você vai aprendendo ali aos poucos. Bom, obrigada, Lara, pela sua pergunta. Ela tem um pouco de intersecção com a que eu vou fazer. É muito legal ver pessoas como a Lara chegando aqui e tentando entender a ética do ponto de vista de eu não sei, está tudo bem. Que é o que é um pouco... Não é tão comum, né? Que
tem aquela coisa de, eu fiz mestrado, então eu sei pesquisar, versus eu sei o processo de design e onde eu aplico a pesquisa, eu sei validar tecnicamente o insight de uma pesquisa, o que eu faço com isso? Eu enfio onde? Não é mesmo? Eu faço de vozes da cabeça, eu coloco uns números lá de vozes da minha cabeça, assim, cochichando no meu ouvido. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como desmistificar essa questão da academia, que é muito importante, porque a ciência não é achismo de vozes da cabeça. Eu estou tremendo, gente, com essa mulher aqui, esse homem aqui, misericórdia. É difícil, é difícil. Tá pesado, tá pesado, mas tá quentinho. Essa questão da academia, porque eu sou formada em biblioteconomia, como você é antropóloga, eu sou bibliotecária, fiz pós em arquitetura de informação, quando o UX ainda não existia esse nome, mas era UX da época, tá, gente? E eu fiz mestrado em ciência da informação. E eu fiz tudo isso, o mestrado eu fiz depois que eu entrei na área, depois de uns anos, que, aliás, são 12. Metade disso eu fiz o mestrado. E eu comecei a entender melhor a pesquisa quando eu comecei a trazer dados e trazer os fatos e conseguir encaixar isso dentro do processo de design com os insights que eu trazia, que eu conseguia absorver ali quando fazia o debriefing da pesquisa e apresentava. Aí eu queria ouvir de vocês... vou falar rapidão. Eu queria ouvir de vocês sobre o que vocês têm assim, de conselho para quem está tanto começando, como a Lara veio fazer a pergunta dela, de como a gente transforma essa ética numa prática. Porque fica muito aquela coisa de... o stakeholder não quer ouvir o que eu tenho para dizer porque ele vai ser contrariado, que até entra em consonância com o que a Mires trouxe. Mas a gente precisa falar na linguagem dele, porque muitas vezes ele enviesa e não quer pesquisa porque ele não sabe o que ele vai pedir. Ele não entende o que é pesquisa e o impacto disso no negócio e quanto de dinheiro isso pode dar, quanto que o cheque vai ser pago. Porque, no final, é tudo sobre, né, quem paga o cheque, que é o cliente, o usuário final. Aí eu queria só... Falei para caramba, mas assim, de vocês trazerem esse lado ético de sim, existem várias complexidades e, sim, quem não é acadêmico, que não fez o mestrado, pode, sim, fazer pesquisa, e quem também trabalha com pesquisa científica pode, sim, trabalhar com UX, desde que a gente esteja aí com a cereja do bolo no lugar certo, de eu preciso entender sobre design, porque eu sou pesquisador na área de experiência do usuário em design digital. E eu também preciso, sendo designer, entender de método científico e não tirar de vozes da cabeça. Eu acho que, assim, resumindo o que eu entendi, acho que tem um pouco de como a gente pega os insights e torna eles acionáveis. Então, assim, a primeira coisa, eu sou muito feliz por trabalhar numa interlocução em antropologia e design, porque a antropologia, em si, ela não se propõe a entregar resultado, ela descreve o fenômeno. Então, quando eu descrevo o fenômeno, quando eu apresento os dados, o design me ajuda a transformar aquilo em dados acionáveis. Então, quando eu olho, por exemplo, para uma população que... deixa eu pensar. Uma população de baixa renda que faz um tipo de gestão financeira para pegar transporte público, que é uma gestão visual, e a gente está entregando um produto que é um aplicativo para o cliente, o insight acionável essas pessoas sabem fazer sua gestão financeira de maneira visual. Logo, o aplicativo precisa ter uma interface onde a gestão financeira do aplicativo vai ser uma tela com entregas visuais. Então, é nesse sentido que a gente vai acionando os insights. E, assim, eu acho que tem uma coisa importante de separar só, que, assim, a pesquisa que a gente faz no mercado, ela produz conhecimento, mas ela não é uma pesquisa de produção de conhecimento científico tal como é feito na universidade ou no espaço acadêmico. Eu acho que existe uma interlocução entre essas duas pesquisas, mas são com finalidades diferentes. Um pesquisador que sai do espaço acadêmico, e eu digo isso porque eu passei por, entra no mercado, passa por um processo de estranhamento.
E o contrário também acontece, porque eu vejo muitos colegas me perguntando, Carol, como é que faz para eu entrar no mestrado? Eu respondo, o que você quer? Você quer o título? Você quer trabalhar com a academia? Você quer conhecer sobre o assunto? Porque depende. O mestrado ele vai te preparar para uma determinada coisa, que não necessariamente o mercado queira. Então, acho que entra nisso. Perfeito. Fica à vontade. Boa tarde, gente. Tudo bem? Bom, primeiro de tudo, agradecer pela palestra, porque foi deu muita informação e muita base para a gente poder pensar um pouco sobre pesquisa. E eu queria saber, na visão de vocês, eu ouvi muito de vieses sociais, mas eu queria saber um pouco da visão de vocês dos vieses cognitivos dentro das pesquisas. Como a gente fazer a gestão desses dados quando a gente faz, por exemplo, uma entrevista em profundidade com o usuário, e a gente identifica um viés ali, por exemplo, de uma desejabilidade social, quando a gente deve invalidar, quando a gente não deve invalidar, por exemplo, essa coleta, porque a gente vê que o resultado está um pouco contaminado, por exemplo. Eu acho que, assim... Você vai deixar para mim, né? Safado. Gente, cara dele. Eu acho que, assim, entra mais uma vez na questão da ética de pesquisa. Então, se esses vieses cognitivos eles precisam ser apresentados, e eu acho que é ético você dizer que aquele viés apareceu na pesquisa, eles vão ser apresentados. Agora, se aquilo vai criar alguma indisposição que vai bater, por exemplo, numa questão do indivíduo que participou da pesquisa, de uma particularidade, eu invalidei já muita pesquisa, porque, ao final da entrevista, percebia que a pessoa estava, naquele momento, emocionalmente abalada para responder. Então, eu invalidei e falei assim, simplesmente não dá para eu lidar com esse dado, porque a pessoa estava com medo, estava com isso, estava com aquilo. Então, não tem como... Mas é importante que seja apresentado. O Robson falou muito bem disso. Tipo, tem que ser descrito a trajetória, o trilho que você seguiu, por mais difícil que aconteça. A gente já teve pesquisa na Kivo que o recrutamento recrutou, a pessoa fez a entrevista com a gente, 2 dias depois ela ligou falando que tinha sido orientada a responder o que a gente perguntou. E aí, você tem que virar e falar para o cliente na caruda, tipo, olha, desculpa, não estamos livres desse tipo de coisa, acontece. Te respondi? Quando você comentou do viés cognitivo, do respondente ou do entrevistador? Ou seja, ele está respondendo algo que você quer ouvir, é isso? Qualquer pessoa que a gente vai entrevistar, ela sempre vai se esforçar para responder algo que eu quero ouvir. Sempre. É uma expectativa. Inclusive, nós, a nossa população brasileira, a gente gosta muito, a gente é muito assim, a gente é muito amigável. Você fez qualquer pergunta, onde é que fica o ônibus tal? Ah, não, a gente gosta de responder. Não sei se já tiveram a oportunidade de trabalhar com pessoas de outros países, por exemplo, finlandeses. Assim, é um bando de múmia. Porque isso, se posso falar isso num bom sentido, né? Desculpe meus amigos finlandeses, mas assim, porque a gente começa uma conversa, é um silêncio e todo mundo assim, super. Precisa de brainstorm. Mas talvez tenha essa coisa de deixa eu ouvir o que essa pessoa está me perguntando antes de responder. Então, dá um fato aqui explícito, né? Eu trabalhava no Instituto Nokia de Tecnologia, estávamos Fran Maciel, minha amiga, fazendo pesquisas em periferias, né? Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Aí estávamos no Rio de Janeiro, lá na Zona Oeste, em Jacarepaguá. Visitamos uma casa, ficamos lá, conversamos com umas pessoas. E aí uma das senhoras que estava sendo entrevistada, né, sobre, enfim, um determinado aparelho, ela foi, perguntou, respondeu, só que tinha uma outra pessoa a ser entrevistada na sequência. Aí ela foi assim, vou esperar minha amiga e vou ficar aqui. Você tá de boa, né, não tinha nenhum problema. Quando terminou tudo, ela ficou assim, a primeira senhora, agora que eu entendi, vocês são da Nokia, né? Isso aqui é 2009, 2010, tá, gente? Naquela época, a Nokia era o que a Apple é hoje. Houve esse tempo.
Aí ela falou assim, vocês são da Nokia, né? Puxa, se eu soubesse, teria ajudado melhor vocês. Porque a gente tem esse jeitinho de querer ajudar quem está perguntando, né? Então, assim, a gente tem que ir para uma entrevista aí em profundidade, que são as mais perigosas, né? Sabendo que vai ter esse viés da pessoa querer te ajudar, de alguma forma. Menos, né, Charles, aquele pessoal lá que a gente entrevistou, aquele vereador, né? Charles e eu fazendo entrevista de profundidade. A gente planejou uma pesquisa na segunda para rolar o campo na terça para entregar na quarta. Assim, mandamos ver, sendo que Quem sabe faz ao vivo, né? E a terça era feriado, tá? Detalhe. Charles ganhou adicional. Ele ganhou tudo. Porque varejo é um bicho muito esquisito. Enfim, ficamos lá de manhã fazendo as entrevistas, e aí o Charles estava conduzindo uma das... Desculpa te usar como exemplo, tá, Charles? Só para botar aqui na prática. E aí ele perguntava, o senhor comprou uma televisão? Sim. Qual modelo? Tal. E não sei o quê, tal. Chegou uma hora que o entrevistado falou assim, para que você está perguntando isso tudo? Falaram que era só uma pesquisa rápida. Você quer saber agora o que eu fiz, o que eu assisti? Então, tem o outro viés contrário, que é a pessoa ficar... Né? Mas sempre acontece. Tem uma micro-história que comigo já aconteceu um campo... A gente já está atrasado, mas vai chegar em você. Um microcampo, um campo que a gente foi entrevistar o homem, né? Que o perfil era de um homem, de uma família, tal, não sei o quê. A gente chegou na casa deles, e aí senta, né? Faz aquela observação do contexto, do espaço, não sei o quê. E aí tudo que a gente perguntava, ele respondia, e a mulher dele na cozinha. Não é assim, não. Não é assim, não. Ele não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu falei, vem cá, senta você aqui comigo. Sentou os dois, aí eu entrevistei os dois, não sei o quê. A entrevista era para durar 1 hora, durou 2h30, né? Porque... E foi super rica a conversa, porque a tomadora de decisão era ela, não era ele. Então, e precisa apresentar esse tipo de coisa. Eu vou só trazer uma pergunta online, eu passo para você, passo para ela, e aí a gente finaliza por hoje. E amanhã tem mais. Oi. Tá bom, perfeito. Tem uma pergunta da Carolina Miguel. Oi? Tá bom. A Carolina perguntou como podemos utilizar a inteligência artificial para compilar resultados de pesquisa. Agora estamos aprendendo a utilizar essas ferramentas para agilizar o nosso dia a dia, como o ChatGPT, por exemplo. Mas quais dados sobre a minha pesquisa eu posso compartilhar com essas plataformas e quais não posso? Eu particularmente, acho que dados textuais, e depende do que você vai perguntar para a planilha. E aí você não precisa nem do ChatGPT, porque a planilha faz essa curadoria também. Se você coloca isso em tabela e tabula o resultado, já é feito dessa maneira. A ciência política faz isso há anos. Pesquisa de comunicação política faz isso por muitos anos. SSPS. Nossa, Robson, você tirou isso lá do fundo do baú. Rapaz, se entregou. E é isso, porque é feita uma análise de discurso, e aí a tabela faz uma qualificação. Então, é muito legal na universidade, quando você é estagiário, passa por núcleo de pesquisa, núcleo de iniciação científica, você tem que ficar lá coletando todos os discursos políticos e colocando as tagzinhas dizendo o fulano disse isso, ele queria dizer aquilo. O cicrano não sei o quê. Nananana. Depois você junta assim, então o partido fulano de tal tem o discurso político, blá. É isso, gente. O ChatGPT faz exatamente a mesma coisa. A diferença é que, quando a gente faz a análise humana nos discursos, a gente está lendo o contexto. A gente sabe quem é a pessoa que falou o discurso. A gente sabe onde aquela pessoa estava quando ela falou aquele discurso, em relação a que ela falou aquele discurso. Isso precisa ser informado, porque, senão, é só uma série de caracteres agrupados de maneira conjunta. Eu diria o seguinte: usem inteligência artificial nos seus trabalhos. Usem mesmo, porque é uma ferramenta. Ela não vai fazer o trabalho,
mas ela vai otimizar tempo, ela vai ajudar em tabulação, ela vai ajudar em análise, né, em análise de conteúdo, não de discurso. Não de discurso, né? boa. Então, ela vai quantificar palavras positivas, negativas. Só que a inteligência artificial, pessoal, leiam depois Pierre Levy um livro chamado A Ideografia Dinâmica. É um livro de 90, daquela época. E eu tive a oportunidade de conversar com o Pierre Levy sobre esse tema recentemente. Ele falou assim, não, Robson, sua visão nojo, né? Porque eu queria perguntar para ele se a minha visão estava equivocada. Se sistemas de inteligência artificial eram ainda aquilo que ele dizia, que é uma forma de eu perguntar, é uma ferramenta, ponto, que vai fazer uma busca em coisas que já existem e vai me trazer algum resultado. A resposta vai depender de como eu pergunto. Então, usem de verdade. Tem um monte, tem Bard, já está aí. Quem usa Google Workspace já tem um monte de ferramentas de inteligência artificial do Google, né? Mas não confiem. Entendeu? Essa é a diferença. Usem, mas não confiem. Aquela brisa. O ChatGPT, ele delira, né? Ele cria a resposta. O ChatGPT me fez... Eu estava fazendo até na preparação para cá, ele me disse que existia a Sociedade Brasileira de Usabilidade. Eu falei assim, Vamos criar hoje. Mas existe a Sociedade... Eu pergunto para existe mesmo essa Sociedade Brasileira de Usabilidade? Não, né? Mas o chat... Eu fiz assim, fale sobre ética... Eu fiz um promptzinho, entre os parágrafos ele falou, de acordo com a SBU, Sociedade Brasileira de Usabilidade... Eu falei assim, eu não sei, né? Eu ainda estou na dúvida, de verdade, tá? Não, se existe ou não. Não sei. Eu sei que existe de IHC, né? Não sei. Para, que senão vai entregar. Mas o Diogo Cortis tem uma fala muito legal, que é até no sentido de o problema não é o ChatGPT errar. O problema é ele fazer a gente acreditar que está certo, que está respondendo o que é verdade. E aí voltamos para aquela ideia de verdade, né, gente? Mais uma vez. Então, tá aí. Usem com parcimônia. Não deixem de ir para campo. Olá, gente. Boa noite. Bem, a minha pergunta é muito simples, né? Mas eu diria que é sobre tempo. Para pessoas que são mais generalistas e tudo mais, que tem que olhar, ter uma visão total do produto, né? Pesquisa, interface, negociar, etc. e tal. Alguém que não tem tanto foco assim como alguém que está em research ops, como vocês que já têm muito tempo de experiência em pesquisa, como nós, generalistas, podemos ter uma visão mais ética em pesquisa, sabemos que temos o tempo tão curto, né? Como vocês vão, sei lá, né? Vai que na empresa de vocês um pouco mais interno, vocês possam orientar os generalistas, mas nesse ponto, olha, o tempo é curto, mas olha para esse lado ético, assim, como vocês podem dar algumas dicas para que algumas coisas não possam passar batido? Você já até respondeu. Assim, eu acho bem importante consultar especialista. Então, por mais que você tenha o tempo curto e que você vá fazer tal coisa, gente, o que mais tem é especialista naquele assunto que você está pesquisando no mundo. Entre em contato com um pesquisador especialista naquele assunto que você está olhando, ele vai conseguir te mostrar coisas que você não enxerga. Ele vai conseguir adiantar e fazer atalhos de informação. Então, eu acho que contar com expertises de fora do grupo, de fora do seu próprio time, é bem importante para esse tipo de coisa. Eu diria o seguinte, além disso, né? Mas o tempo é curto e não tem orçamento. Ninguém passa por isso, né? Tempo curto. Conversa com 2 ou 3 pessoas é melhor. Sabe Steve Krug, né? Lá também daquela época? É melhor conversar com 2 ou 3 pessoas fora do time do que eu ficar com achismo. Robson, mas isso é antiético? Não, diz. O que é antiético é você não dizer o que foi feito. Não há problema nenhum. Conversei com a minha tia e com o meu primo. Mostrei para eles aqui o layout. Para minha tia, ela falou que isso e aquilo outro.
Não é antiético fazer isso. Antiético é mostrar para minha prima e para o meu tio, né, e dizer que fiz um estudo de campo. Manipular, isso é né? antiético. Manipular os dados. Isso é antiético. É. Então, se você é generalista, tem um problema para resolver agora, cara, para no bar, vai na... O pessoal lá do time do Luiza Labs fazia isso. Na rodoviária, perguntava para quem estava lá, porque precisava de uma resposta rápida. E declarava. Fomos na rodoviária, conversamos com 5 pessoas e tem aqui o que encontramos. A gente fazia isso na pós. Eu e você. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lua, eu trabalho com Research Operations há uns bons anos, e aí vocês falaram bastante sobre recrutamento, né? O Robson especialmente falou, pô, e cadê a classe C e D, que é o Brasil, né? E a gente tem diversos Brasis dentro do mesmo Brasil, né? E aí, falando em recrutamento, que não é um tema que a gente gosta muito, acaba sendo um tabu em algumas empresas, né? Então, quando a gente fala com o pessoal generalista, fala, eu não faço pesquisa porque tem que fazer recrutamento, e aí é muito chato, etc. E aí, como uma pessoa de Research Ops, eu acabo sendo muito cobrada para simplificar esse processo, né? Deixar ele um pouco mais ágil. E, pensando nisso, o que dicas vocês dão, o que vocês acham de como fazer o nosso recrutamento ele ser um pouco mais diverso, compreendendo esse Brasil e essa diversidade do Brasil, sem que as pessoas olhem com um tabu de é muito burocrático, a Luana está acrescentando mais burocracia no recrutamento? Um ponto importante, recrutamento é sempre seletivo. A gente não vai pegar a população inteira. Essa é a primeira coisa que tem que entrar na nossa cabeça. Por isso que é recrutamento e seleção de participantes. Eu posso, no máximo, colocar algumas travas, né? Tem que ser homens e mulheres, né? Eu quero que tenha uma participação, divisão segundo o critério Brasil, né? de classe socioeconômica. Posso colocar alguns fatores no recrutamento. Então, esse é o primeiro ponto. A gente saber que recrutamento não é o todo, é sempre uma parte, e talvez essa parte não me ajude a extrapolar para o universo todo. Mas, novamente, é melhor falar com uma parte do que não falar com ninguém. Uma coisa que nós fizemos lá no nosso time para melhorar o recrutamento foi ter um parceiro externo. Porque recrutamento, gente, eu já fiz recrutamento. Sabe? E eu acho que todo mundo tem que fazer para saber o trabalho que é uma lista, forma caráter, exatamente, Lua. É bem isso. O que a gente fez foi encontrar alguns parceiros de recrutamento que a gente aciona em alguns momentos. Aí tem que reservar um orçamento, né? Ou então, diz assim, olha, não tem recrutamento, é para fazer rápido, vou ali na rodoviária. O problema não é ir à rodoviária, o problema é não deixar isso claro, sabe? Eu acho que o Robson tocou num ponto que eu tento fazer em quase todas as pesquisas, que é olhar um pouco de maneira demográfica. Então, pensar em algum tipo de representatividade. Então, se eu estou olhando para o Sul, Sudeste, qual praça a gente está olhando? Que grupo que a gente está percebendo? Então, a gente olha um pouco mais, olha para isso também. Além disso, tem os recortes de etários, né? Que todo mundo gosta de falar de geracional. Eu falo, são os recortes etários. Então, tem os nativos analógicos, os nativos digitais. Depois, a gente tem as pessoas que têm os acessos, né? Então, porque uma pessoa que nasceu no interior de São Paulo tem um acesso ao digital muito diferente de uma pessoa que nasceu na capital no mesmo período etário, né? Então, a gente tem que fazer essa leitura também. Além disso, produzir a diversidade dentro da seleção. Então, se você está lá olhando, não sei o quê, pare e pensa um pouco, cadê a representatividade? Cadê os outros grupos para serem contemplados também na fala? E, assim, no universo acadêmico, não existe recrutamento dessa maneira que a gente faz no mercado. É uma outra característica de seleção de participante da pesquisa. Então, tem que fazer. Agora teremos a última pergunta, que vai ser em Libras, e a gente vai ter o auxílio aqui. Oi, gente, tudo bem? Bom, tô aqui hoje, estou super feliz. Eu sou uma pessoa surda, então eu utilizo Libras, e a gente tem um intérprete aqui traduzindo para português para vocês. Tá? E aí é o seguinte,
Eu estou dentro da comunidade surda UX, tem uma galera aqui também. E aí eu queria fazer uma pergunta. Quando a gente está numa entrevista, as perguntas que a gente faz para essa pessoa, que tem a ver aí, às vezes, com o clima da empresa, enfim, depende do que a gente vai estar trazendo. Mas quando se trata de dados delicados, que ali tem informações sobre a empresa, se ela é uma empresa legal, se é uma empresa não muito legal, enfim, a minha pergunta tem a ver com isso, assim, como que a gente trata esses dados? Muitas pessoas, às vezes, tiram esses dados, omitem esses dados, né? Mas com medo mesmo de que isso, de alguma forma, atrapalhe ali ele, porque ele que vai apresentar aquele relatório, enfim, aquela pesquisa. Mas isso faz parte também da experiência. Então, como que a gente trata esses dados delicados? Um dos princípios éticos da pesquisa é exatamente a garantia do anonimato. E a segurança de que aquela identidade vai ser preservada. Hoje tem LGPD, né, e tudo mais, mas mesmo antes de LGPD já havia isso como princípio ético de pesquisa, a garantia do anonimato e da preservação da imagem daquela pessoa. Sob risco de, por exemplo, ou sofrer alguma represália, dependendo se essa pesquisa for algo muito sensível, ou, no caso de serviços financeiros, até ter algum ponto mais relevante. No caso de pesquisa organizacional, isso é ultra delicado, porque eu não consigo garantir mesmo que a pessoa vá responder tudo o que ela pensa. Existem alguns exemplos na literatura, né, a minha área de estudo foi ergonomia, né, que lida muito com essa questão também do ambiente organizacional. Então, o pesquisador ele pode ter duas maneiras. Ele pode entrevistar as pessoas, aí uma técnica de arguição, né, que a gente já conhece, você vai lá, conversa um pouquinho, mas é importante, se for possível, agregar uma outra técnica de observação in loco. Porque aí eu entro no ambiente, fico ali algumas semanas, se for possível, ou alguns dias, né, do que for da minha disponibilidade, e vou ver os comportamentos e as conversas que acontecem ao longo do dia a dia. Nem sempre a gente tem esse tempo, né? Mas, sim, considerando que a gente está falando pelo que eu entendi, o caso que você trouxe é quando eu preciso fazer perguntas para alguém que é um colaborador de uma empresa. Entendi direito? Ótimo. Isso, exatamente isso. Se a pessoa ela é funcionária daquela empresa, se já tem uma história ali, uma experiência naquele espaço, e, de repente, ela vem ali com uma jorrada assim, de informações. Sim. Então, talvez, se eu fosse sugerir uma abordagem metodológica, eu usaria pelo menos duas técnicas. Uma, sim, de arguição, pergunto para as pessoas, de repente poderia fazer uma enquete ou um formulário anônimo, né? Mas, principalmente, tentar estar no dia a dia, para entender se o clima está sendo refletido pela fala ou se o clima vai entrar em contradição com o que eu observo no dia a dia. Na literatura da ergonomia, só para fechar aqui rapidamente, tem um caso bem conhecido, que é o efeito Hawthorne. É uma fábrica lá da Inglaterra que contratou uns pesquisadores para entenderem como estava a produção e os conflitos. A galera falou, beleza, vão chegar os pesquisadores, tudo aconteceu belamente. Entra produto, entra matéria-prima, tudo funciona direitinho, limpo, porque eles sabiam que estavam sendo observados e mudavam o comportamento. Só que quando você fica um dia, 2 dias, no quinto já virou brother, aí as pessoas começam a ser mais elas mesmas. Espero ter respondido. Esse dilema é clássico, inclusive, dentro da antropologia. Tem até uns memes que mostram assim os antropólogos chegando e os indígenas tipo tirando tudo da casa assim para poder emular um espaço nativo. Então assim, não existe essa história de que vai ser neutra, né? Pesquisa neutra. Não vai acontecer. Dentro de um espaço organizacional, a gente tem que ter muitos outros cuidados. Então, quando eu presto serviço para a organização,
para falar com funcionários e entender um pouco mais do dia a dia deles. Já tive problemas muito sérios de uma pesquisa que aconteceu, que a liderança da empresa tinha práticas de preconceito religioso com o grupo. E isso apareceu num Unfocus, mas porque eu era uma pessoa externa da empresa. Mas dentro da empresa mesmo não acontecia. Elas não tinham coragem de falar. Mas eu fui pesquisando, você pergunta ali, você vai entendendo ali. E, às vezes, as falas vão saindo e você vai linkando os fatos. Perfeito. Obrigada, gente. Obrigada pelas respostas, me ajudou bastante. Obrigada. Chegamos ao final. Recebemos aí a Aline de novo para a gente finalizar. Muito obrigada, gente, por estarem aqui com a gente hoje, pelas respostas. Uma salva de palmas para a Carol Zator e o Robson.